Bem-vindos de volta. E o nosso assunto agora é mineração. Então você com certeza já ouviu falar em mineração, talvez até você já tenha minerado alguns blocos, talvez você já tenha participado de um pool de mineração. E o objetivo aqui do nosso vídeo é entender o que é a mineração e como que isso está relacionado com blockchain e com Bitcoin, e por que existe esse frenesi, essa loucura em busca de mineração de Bitcoins. Então aqui a gente está recapitulando, né, a gente viu que os blocos eles estão encadeados e que são assinados com um hash. Agora a gente tem que ver algumas considerações. Vamos voltar a falar do hash. O hash, então, a gente falou, eu deixei bem claro que ele é um número, porém, ele é um número em formato hexadecimal. E outra coisa importantíssima é o efeito avalanche. A gente não sabe que número será gerado, né? Então o hash é um número hexadecimal, e devido ao efeito avalanche, a gente não sabe que número será gerado, né? Qualquer tipo de documento que você for gerar o hash, que você submeter o algoritmo para gerar o hash, você não tem ideia que número ele vai gerar. Você só sabe que vai ser um número hexadecimal com 256 bits, ok? Isso é tudo que você sabe. Bom, pelo tamanho do hash do SH256, essas são todas as possibilidades de números que podem ser gerados. Então você pode gerar um número hexadecimal que seja equivalente a 1 decimal ou até um valor que chegue a este número aqui. E este é um número aqui extremamente grande, né? É um número assim que é um número inimaginável. Então, tenha isso em mente. Ó. Quando você for gerar um hash, você não sabe que hash ele vai gerar. Você sabe que você vai gerar um número, mas que ele pode estar em qualquer valor desse intervalo aqui, que é muito, muito, muito grande. Certo? Então, isso é tudo que você precisa saber por enquanto. Bom, o que vai acontecer, né, quando a gente começar a falar de processo de mineração? Quando a gente fala de bloco, a gente viu algumas versões simplificadas dos blocos, porém um bloco ele tem mais alguns valores. O primeiro aqui, valor é um nonce e um timestamp. O nonce e o timestamp, eles podem ser alterados por quem está minerando o bloco. Então o que é o processo de mineração? O processo de mineração é achar o hash, é gerar um hash para fechar o bloco, para assinar o bloco. Porém, existe um porém. O minerador ele não pode fechar o bloco com um hash qualquer. Existe um chamado quebra-cabeça criptográfico, que diz o quê? Que o hash ele tem que estar em um determinado intervalo, geralmente um intervalo pequeno, dentro de todo o intervalo possível. Bom, aí você tem um problema, você não sabe, né, devido ao efeito avalanche, você não sabe que hash vai gerar. Então, para isso, você tem o nonce e o timestamp. O que você vai fazer? Você vai começar a fazer tentativas. Então, você vai, por exemplo, colocar aqui, ó, eu vou limpar aqui e avançar o slide. Então, vamos supor, ó, você atribuiu aqui um número ao nonce, aqui as transações, depois a gente vai ver que a gente pode mudar aqui as transações, mas vamos supor que não. Eu tenho a data, eu tenho as transações, e eu vou colocar um nonce qualquer aqui, um timestamp que é uma data, um valor de data, porém aqui ela aparece numérica, e eu gero um hash. E eu vejo que o hash ele deu aqui, nesse intervalo. O que acontece? Bom, o blockchain não me permite, né, a rede de blockchain não me permite registrar esse bloco. Por quê? Porque eu não resolvi o quebra-cabeça criptográfico. Então, o hash que eu tinha que gerar, ele teria que estar nesse intervalo aqui. Na minha primeira tentativa, eu não consegui. O que eu vou fazer? Bom, eu vou só alterar ali o nonce para 2. Eu até posso deixar aqui o timestamp igual, porque eu sei que devido ao efeito avalanche, eu vou ter um hash completamente diferente. E é o que acontece. Agora eu tenho um hash, por exemplo, que veio aqui, mas ainda não atende os pré-requisitos. O que eu vou fazer? Eu vou continuar tentando. Gerei um terceiro hash, e ele foi aqui. Agora,
Como aqui são muitas possibilidades, do ponto de vista probabilístico, eu vou ter que tentar bilhões de vezes, milhões, bilhões, trilhões de vezes, até que, eventualmente, eu vou gerar um hash que vai estar dentro desse intervalo. Quando isso acontecer, quer dizer que eu resolvi o quebra-cabeça criptográfico. E quando isso acontece, o blockchain me permite registrar este bloco. Ou seja, este bloco ele é incluído na cadeia dos blocos, ok? Só assim eu consigo registrar esse bloco. Agora, então a gente viu que existe esse quebra-cabeças criptográfico e você pode perceber que a única forma de você resolver esse quebra-cabeça é por força bruta, é por tentativa. Não existe uma fórmula, não existe um algoritmo, não existe uma forma de você otimizar isso. Né? Para você resolver isso, você tem que perder tempo, você tem que usar processamento e você vai gastar energia elétrica. Ou seja, em resumo, você tem um alto custo computacional, você precisa de processamento, né? E a gente viu aqui a regra. Você só consegue adicionar o bloco ao blockchain quem desvendar o quebra-cabeças, ok? É assim que funciona com as moedas criptográficas. Agora, você pode estar se perguntando, por que eu preciso fazer isso? Por que o blockchain só permite que um novo bloco seja incluído para quem para quem resolve o quebra-cabeças criptográfico? E a outra pergunta também, mais integrante ainda, por que as pessoas ficam minerando? Por que todo mundo corre loucamente lá tentando resolver o quebra-cabeças criptográfico? Então vamos responder uma pergunta de cada vez. Primeiro, por que é preciso minerar? Então, a única forma de produzir novas criptomoedas é através de mineração. Então, não existe um banco central tradicional que imprime dinheiro. Em moedas criptográficas, novas moedas são incluídas, elas são inseridas no sistema através da mineração. Ou seja, só quando alguém produz um bloco, consegue resolver o quebra-cabeças criptográfico e inclui um novo bloco, é que novas moedas são produzidas. E o que acontece? O esforço, a dificuldade, a raridade para minerar torna a criação da moeda valiosa. Então imagine se fosse fácil, se qualquer um fosse lá e resolvesse o quebra-cabeças criptográfico e todo mundo fosse lá a toda hora produzindo blocos. Não é questão que ia perder a graça, mas ia perder o valor, ia ser muito fácil. Ia ser como se você recebesse dinheiro sem ter que trabalhar. Ia ser como se você ficasse em casa o dia inteiro sem fazer nada e ao final do mês você recebesse um gigantesco salário, ok? Então, o esforço, a necessidade do processo de mineração é para tornar a moeda valiosa, é para dar valor para a moeda. Então, a única forma de produzir novas criptomoedas é através de mineração. A mineração é difícil e, consequentemente, isso torna a moeda criptográfica com alto valor, ok? Agora, por que as pessoas e as empresas mineram? Então, a gente viu que é difícil, que exige alto poder computacional, que isso vai custar luz, tempo, dinheiro, enfim, que custa caro. Então, por que as empresas e as pessoas mineram? Porque existe uma recompensa financeira. E essa recompensa financeira, obviamente, ela vem em moedas criptográficas, para quem consegue resolver o quebra-cabeças criptográfico. Então, eu falei agora há pouco que a única forma de se criar novas moedas é através da mineração. E essas novas moedas, elas são atribuídas, ou seja, quem ganha essas novas moedas é quem consegue minerar o bloco, é quem resolve o quebra-cabeças criptográfico. Então vamos ver aqui um exemplo. A recompensa para você conseguir resolver o quebra-cabeça criptográfico e minerar um bloco, ela muda. Ela vai diminuindo ao longo do tempo. Mas vamos supor que atualmente, se você conseguir minerar um bloco, você vai ser recompensado com 12,5 bitcoins. Você sabe que a cotação do Bitcoin ela flutua muito, né? Mas vamos supor que hoje a cotação do Bitcoin seja de 50 mil reais por Bitcoin. Isso quer dizer o quê? Que você vai receber, por minerar um bloco, 625 mil
reais. Eu falei que a cotação do Bitcoin muda e que a recompensa muda, mas esses valores aqui são valores reais, tá? Os valores do dia que eu estou gravando o vídeo, aproximadamente, tá? Então hoje, se você minerar um bloco, você ganha 12,5 Bitcoins. A cotação do Bitcoin hoje é em torno de 50 mil reais, então quer dizer que se eu minerasse um bloco, conseguisse resolver o quebra-cabeça criptográfico, eu ia ser recompensado com 625 mil reais. Isso em Bitcoins, né? Ou seja, 12,5 Bitcoins. Então é por isso que todo mundo quer minerar Bitcoins, é por isso que tem milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo tentando minerar. É por isso que existem empresas que só fazem isso, empresas dedicadas à mineração dos bitcoins, né? Porque existe a recompensa pela mineração dos blocos. Agora você está vendo que está escrito ali, mas tem mais. Opa, tem mais ainda? Sim. Além da recompensa pela solução do quebra-cabeças criptográfico, os mineradores recebem taxas, que são valores incluídos pelos usuários para incluir suas transações no bloco. Então, funciona mais ou menos assim, ó. Você quer comprar alguma coisa, né? Então, a pessoa A, ela quer comprar alguma coisa da pessoa B, vamos supor aqui por X bitcoins. Acontece que esta transação, ela não é incluída automaticamente num bloco, ela fica no chamado mempool, né? Que é um espaço temporário. Quando o minerador ele vai tentar produzir um bloco, ele vai escolher quais transações que estão no mempool ele quer incluir no seu bloco, para tentar gerar o hash e resolver o quebra-cabeça criptográfico. Aí o que acontece? Quais transações ele vai escolher? Geralmente quais oferecem as melhores taxas. Então as taxas seria como uma forma de gorjeta ao minerador. Então, quando você especifica a transação, você vai especificar também o quanto você está dando de taxa. Quanto maior a taxa, mais chances tem da sua transação ser processada. Se você não coloca taxa nenhuma, pode ser que a sua transação fique lá no pool de memória eternamente. Eventualmente alguém pode incluir, porque ele precisa fechar um número de transações e gerar o hash. Mas pode ser que ela fique lá indefinitivamente, ok? Então, os mineradores, além da recompensa por minerar o bloco, eles ficam com as taxas. Obviamente que apenas com as taxas de quando eles conseguem gerar os blocos. E aqui a gente vai ver, então, alguns outros conceitos que são importantes. E o primeiro aqui, ó, são os pools de mineração. Como minerar é uma coisa muito difícil, muito concorrida, existem pessoas e empresas que se afiliam e fazem mineração em grupos. Existem softwares que você pode baixar para você participar de um pool de mineração e que vai estar usando o seu computador no tempo ocioso, por exemplo, ou você vai manter ele ligado e ele vai estar lá tentando produzir, resolver o quebra-cabeças criptográfico. Okay? Então, são formas que existem de cooperação. Claro que se a gente falar das moedas criptográficas mais valiosas, como o próprio Bitcoin, você conseguir minerar, você conseguir gerar a tempo, resolver a tempo o quebra-cabeças criptográfico é cada vez mais difícil. Então, cada vez isso se torna uma coisa mais especializada. Então, aqui ó, a gente vai falar um pouquinho de mempool. Então, eu já falei rapidamente, vamos só consolidar aqui o conceito. Então, quando você faz uma transação de Bitcoin, ela não vai automaticamente para o blockchain. Ela fica num espaço temporário, que é o mempool. Os mineradores, eles vão até esse mempool, escolhem os blocos para montar o seu blockchain. Então, eles escolhem as transações e eles tendem a buscar as transações com as maiores taxas, com as maiores gorjetas. E diferentes mineradores podem tentar minerar os mesmos blocos. Então, ao mesmo tempo, né, com as mesmas transações ou com diferentes transações. Então, isso se torna uma forma de competição. Então, supondo aqui que você tenha o pool de memória, né, com todas as transações não consolidadas. Então, aqui a gente está, o mempool, a gente tem aqui 5 transações. O primeiro minerador aqui, ele escolhe um grupo de 3 transações e começa a tentar resolver o quebra-cabeças criptográfico. O outro aqui, ó, ele pegou outras transações
e também conseguiu, também começa a tentar resolver o quebra-cabeças criptográfico. Pode acontecer que num espaço pequeno de tempo, os mesmos mineradores, quer dizer, diferentes mineradores consigam resolver o quebra-cabeça num intervalo de tempo próximo. Então vejo que aqui a gente tem transações incomuns entre os dois blocos. Porém, apenas um dos blocos vai fazer parte do blockchain. O outro bloco, as transações vão voltar ao mempool, porque não foram processadas. As transações do outro bloco que não estavam neste primeiro bloco aqui, elas vão voltar ao mempool e elas vão ter que aguardar por um novo bloco, ok? Então é assim que funciona, é como se fosse uma competição. Este outro bloco aqui vai ser o que se chama de bloco órfão. Ele não vai fazer parte do blockchain e ele vai acabar sendo descartado e as transações vão voltar para o mempool. As transações que não foram incluídas num bloco que fez parte, que passou a fazer parte efetivamente do blockchain. Então, em algumas criptomoedas, o que acontece? Mesmo depois que a sua transação foi incluída no blockchain, você precisa esperar por um tempo de segurança, ver se de fato aquela transação ela vai ser consolidada, né? Porque através do protocolo de consenso, né, vai se verificar um conflito, vai se ver que existem diferentes versões de um mesmo bloco, e um dos blocos, né, o bloco que tiver menos representatividade, ele vai ser descartado e as transações vão voltar para o mempool. Okay? Então é assim que funciona.